Você nunca ouviu falar de transtorno de personalidade histriônica? Talvez você conviva com alguém que tenha traços desse problema de saúde mental que acomete cerca de 3% da população mundial e, em sua maioria, são mulheres. Nesse vídeo eu vou falar dos 8 tipos de comportamento que uma pessoa histriônica costuma ter e a relação com a nossa literatura. Olá, sou o Mário Vicente, escritor e jornalista, e aqui eu compartilho narrativas baseadas em histórias reais. Assim como toda e qualquer arte, a literatura vai muito além do entretenimento porque nos ajuda a construir uma visão de mundo mais crítica, mexe com a nossa imaginação e assim também como contextualiza problemas que vivenciamos em nosso dia a dia. E na literatura contemporânea brasileira vemos diferentes autores e autoras com obras maravilhosas abordando temas universais como racismo, classe social, feminismo, questão de gênero, envelhecimento e saúde mental, para citar alguns. E no romance Mamãe Não Sabia Cantar, que é baseado numa personagem real, o tema principal é saúde mental e envelhecimento. Mas antes de falar das características desse transtorno, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e deixe o seu like para que eu possa seguir produzindo conteúdos dentro do universo da literatura. Isso me ajuda a crescer por aqui, valeu? O histrionismo é um problema de saúde mental caracterizado padrão generalizado de emotividade excessiva e busca de atenção. Mas não confunda com narcisismo, borderline ou antissocial. São transtornos do mesmo grupo, porém com distinções no comportamento. E a primeira característica de uma pessoa que sofre de TPH é se sentir desconfortável. Numa situação em que ela não é o centro das atenções, ela fica perdida, irritada, desnorteada, enfim, não lida bem com as frustrações. A segunda, diferentemente de uma pessoa narcisista, o histriônico ele é facilmente influenciado por outras pessoas ou pelas circunstâncias ou por alguma situação. E a terceira característica, as emoções demonstradas, elas são frequentemente superficiais e efêmeras, com mudanças rápidas que podem ser percebidas como desproporcionais ao contexto. Essa volatilidade emocional pode levar à percepção errônea sobre profundidade e sinceridade da pessoa. E o quarto comportamento utiliza constantemente da aparência física para chamar atenção a si mesma. No caso de Helena, de Mamãe Não Sabia Cantar, ela abusava de acessórios em seu vestuário. E se você lembrou de alguém ou alguma situação, deixe nos comentários se já teve alguma experiência com alguém histriônico ou mesmo de outro tipo de comportamento, beleza? O quinto comportamento, nas conversas ou tentativas de argumentar, até podem ser sedutoras no primeiro momento, mas elas têm dificuldade em manter uma conversa profunda. A fala é sempre rasa, tem um discurso extremamente vazio, sem detalhes, e também nos relacionamentos com o tempo elas se cansam, né? Facilmente isso tende a levar à infidelidade. A sexta característica é muito primordial. A pessoa se expressa de uma maneira muito dramática, chega a ser teatral, pelo exagero mesmo. Está sempre tentando manipular pela vitimização. A Helena tinha uma fala muito contundente, que era constante, né? Ah, vai me deixar aqui abandonada, feito um cachorro sarnento? Essa era uma das falas dela, mas tem outra. Antes de passar para a sétima e oitava característica, eu quero lembrar que essa é uma história sobre laços familiares, ausências, as marcas invisíveis deixadas pelo tempo. Este romance traz à tona temas que atravessam gerações, como envelhecimento, relações de cuidado, saúde mental e os silêncios que marcam aí vidas por conta de feridas não cicatrizadas. Helena, a protagonista, é uma octogenária ex-vedete que nunca brilhou nos palcos e nem mesmo fora dele, e traz dentro de si as marcas do transtorno de personalidade histriônica, que o filho só foi identificar a partir do acidente doméstico que ela sofre. Então Gustavo precisa conviver diariamente com a mãe, né, tendo que enfrentar aí fantasmas de infância, né? É uma relação assim de meio século que foi atravessada por contradições e reencontros sem tempo para reparações. E aproveitando, se você ainda não é inscrito, se inscreva e deixe seu like para eu poder dar continuidade nesse canal. É importante e valoriza aí o trabalho do escritor e, claro, eu fico super agradecido. O sétimo comportamento
comportamento, a pessoa interage aí com os outros de uma maneira sedutora ou provocante, né? Mesmo fora do contexto erótico. E geralmente isso se dá até de uma forma ingênua, porque ela tem dificuldade cognitiva. E lembrando que este é um livro de fácil leitura, embora o tema seja um drama familiar, ele tem certas sutilezas e ironias aí na narrativa. E é um assunto muito pertinente nos dias de hoje, não só por conta do etarismo e da saúde mental, mas também do contexto em que vivemos hoje. Agora, antes do último comportamento, eu quero compartilhar com você a leitura do primeiro parágrafo de Mamãe Não Sabia Cantar. Existem mulheres sem vocação para ser mãe. A frase sussurrada um dia em meus ouvidos ecoou como um segredo proibido por anos. Eu só fui entender o seu peso, a sua verdade incômoda, no dia em que Helena adormeceu no sono eterno. Nesse dia, enquanto poucas pessoas esperavam minha dor, senti apenas alívio e uma liberdade estranha, mas sem culpa. Confesso que o luto por mamãe esteve a anos-luz do que vivenciei pela partida do meu pai. Ele ainda me habita em sonhos e cicatrizes, ela não. E é justamente essa ausência de luto que me impulsionou a juntar fragmentos dessa insólita e perturbadora relação. Revisitei os últimos 3 anos a partir do acidente doméstico que a confinou em casa. Isso nos forçou a uma convivência da qual jamais imaginei extrair algo, além de silêncios e distâncias. São lembranças recentes que evoco com memórias empoeiradas na gaveta do tempo. Então vamos para a 8ª característica. Essa pessoa com histrionismo, ela costuma pensar e achar que os relacionamentos são mais íntimos do que de fato são. Um exemplo é se ela conhece alguém no supermercado, numa clínica, enfim, em algum lugar. Essa é uma conversa rapidinha e ela entende que tem uma amizade que vai desde a infância. Ela supervaloriza um colega, um conhecido, enfim, achando que ela tem intimidade. Então, resumindo, o histriônico ele é sempre superlativo. Com esse transtorno, ela precisa ter pelo menos 5 destas características para ser diagnosticada como uma pessoa com transtorno de personalidade histriônica. Então, era isso de uma forma assim resumida. Eu queria reforçar o convite para você conhecer a obra Mamãe Não Sabia Cantar. Obrigado pela sua companhia até aqui e te vejo no próximo vídeo.